O que eu faria se eu tivesse que aprender inglês de novo? Para quem não sabe, eu sou a Jay Souza, sou mentora de inglês há 9 anos. Dentro dessa jornada, eu tenho contato com a língua inglesa há 13 anos. Então, eu teria que estudar todo esse conteúdo por mais 13 anos para trazer toda essa carga mais uma vez para minha vida. Então, o que será que eu faria para trazer todo esse conteúdo para mim, sem perder tempo com métodos vazios? Vamos saber sobre isso? Esse aqui é o episódio 2 do Eagle Talk, nosso podcast de inglês. Mas aqui, não só em inglês, a gente fala sobre produtividade, principalmente em relação aos estudos e, obviamente, rotina de estudos de modo geral. Eu quero trazer para você hoje um conteúdo que vai mudar a forma que você enxerga a língua inglesa. A forma que, talvez, se você já estuda por conta própria ou com um tutor hoje, pode ser que isso mude a forma que você pensa em relação à língua inglesa e a forma que você pode abordar o conteúdo daqui para frente. Vamos aos tópicos? Muitas pessoas aprendem inglês com base em palavras soltas, estudando gramática sem saber usar e muitas outras formas de estudo que às vezes a pessoa pensa que é efetivo, mas acaba fazendo ela perder tempo. Existem algumas coisas que eu faria de novo e outras coisas que eu não faria mais. Mas uma das coisas que eu faria com certeza e que eu sempre digo aos meus alunos que eles precisam fazer é o Vocabulary Notebook, que nada mais é que um dicionário que você mesma faz para você. Então você tem um caderno ali especial para isso, você separa as matérias desse caderno, se você tiver como deixar um caderno só para isso e outro para os seus estudos. Então, caso você tenha como deixar um caderno só para o Vocabulary Notebook, faça da seguinte forma: separe as matérias do caderno em classe de palavras. De modo geral, existem classes de palavras que a gente utiliza muito mais no dia a dia, como substantivos, verbos, adjetivos, phrasal verbs, expressões prontas. Tudo isso é muito mais utilizado no dia a dia do que o conjunto de classes de palavras. Mas eu aconselho você a buscar no Google, ou hoje em dia, como os jovens fazem pesquisa, né, que é buscar no ChatGPT ou ChatGPT quais são essas classes de palavras para que você consiga dividir o seu caderno de modo geral ali mais tranquilo. O que eu faria? Separaria substantivos, verbos, adjetivos, expressões gerais e phrasal verbs. Essa é uma das coisas que eu faria com o meu caderno de vocabulário. E como você vai utilizar esse Vocabulary Notebook? Você vai conhecer uma palavra nova, fazer a busca no site Merriam-Webster. Merriam-Webster, esse é um site que eu vou deixar aqui na descrição para que você consiga acessar. O site é todo em inglês, tá? Mas a partir dele você consegue definir, entender qual é a classe gramatical e ele também tem a escrita de como se ouve. Mas caso você não consiga entender essa escrita lá, você mesmo consegue colocar entre barras como você ouve as pessoas falando. E aí você vai deixar na anotação. Então, pegue numa coluna a palavra, numa segunda coluna a pronúncia, numa terceira coluna a tradução e na quarta coluna mais longa, isso se o seu caderno for de tamanho comum, caderno A4, vamos dizer assim, nessa última coluna você cria uma frase simples para que você aprenda a colocar aquela palavra dentro de um contexto. Então, resumindo como fazer o seu Vocabulary Notebook, separe nas classes de palavras, pegue uma palavra nova, busque qual é a classe dela para que você consiga encaixar ela no ponto correto. Na primeira coluna, anote a palavra, na segunda, a pronúncia, na terceira, a tradução e na quarta, uma frase simples. Por que fazer uma frase simples? Aí vem o segundo ponto, a segunda coisa que eu faria para aprender inglês de novo. Aprender inglês através de frases completas e não apenas pela palavra isolada. Isso muda tudo, muda todo o contexto. Você não precisa ficar se matando para aumentar o seu vocabulário dessa forma. Ao invés de você ficar buscando palavra por palavra, memorize frases inteiras. Isso muda as coisas, isso muda o inglês para você. Você consegue acessar o seu vocabulário com mais rapidez. Então, por isso, quando estamos falando de Vocabulary Notebook, você precisa fazer frases inteiras para cada palavra, para que você consiga aplicar o contexto à palavra,
Às vezes uma palavra pode ser aplicada em mais de um contexto. Então você precisa deixar ali as probabilidades de frase que aquilo pode se encaixar. Então essa segunda forma de aprender inglês através de frases e não de palavras isoladas não foi a forma que eu aprendi há muitos anos atrás. Então isso me fez ter que ralar muito mais para aprender e hoje ser uma teacher que já tem aí 9 anos de experiência. Por isso, é algo que eu faria completamente diferente. E como você sabe, o Eagle Talk não é um podcast longo, é pra gente tratar de coisas importantes, sempre muito rápido e muito fácil, trazendo algo prático para você fazer. E pra gente completar o episódio de hoje, eu venho com o terceiro ponto, e esse terceiro ponto é o principal. É algo que eu fiz e que se você está esperando aprender inglês sem nenhum auxílio, vai dar problema. Aprender através de um método comprovado. Sim, quando eu aprendi, eu também fui uma boa aluna, eu fiz o meu dever, que é, de fato, me esforçar para isso. Você precisa de um método e que esse método te ajude de fato. E não fique só interessado no seu dinheiro ou que você fique 1000 anos estudando e nunca aprenda de fato. Por isso, eu venho te fazer um convite. Eu abri as vagas da minha turma 7 Empire, que é a minha mentoria de inglês em grupo. São no mínimo 3 alunos e no máximo 5. As turmas são super reduzidas para que eu consiga controlar o ambiente e dar atenção para cada um dos alunos. Dentro dessa turma, nós falaremos sobre o inglês do básico ao avançado num trajeto de 2 anos. Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, porém as vagas irão fechar, elas irão encerrar no dia 3 de março de 2025. Se você está vendo depois, fica de olho lá no meu Instagram, o @inglescomadj, porque eu sempre levo todas as novidades para lá. Mas, se você está assistindo antes desse prazo acabar, vem também para o meu Instagram ou acessa o link do meu WhatsApp que vai estar aqui na descrição. Na descrição vai ter todos os links que você precisa, tá? Vem falar comigo, já garante a sua vaga, porque com certeza, gente, para 5 pessoas é rápido de acabar. Eu só abrirei uma turma, então você precisa correr para chegar a tempo de garantir a sua vaga. Vem para os links que estão aqui embaixo e eu te espero no próximo episódio. Tiro todas as suas dúvidas lá nos meus perfis no Instagram e no meu WhatsApp. Combinado? Até a próxima. See you there. Bye!